Tem muita informação sobre Palmeiras e Botafogo nesse vídeo aqui que eu vou trazer para vocês. Desfalque de um lado, desfalque do outro, informações de treino, como que tá os preparativos para essas duas equipes se enfrentarem no próximo sábado. E você não pode perder, esse vídeo tá muito bacana, fica comigo que você não vai se arrepender. E, é claro, te convido, se você é amante do futebol, se inscreve no canal para você não perder informações dos principais times brasileiros, como essa informação que eu tô trazendo aqui. Então, se você é amante do futebol, gosta de acompanhar, se inscreve para você não perder nada e vou deixar o crédito do vídeo na descrição. Quem vai levar melhor, Palmeiras ou Botafogo? Já vai deixando sua opinião aqui, que a sua opinião é muito importante. Agora a gente vai falar de quem? Do Botafogo e do Palmeiras. Vou falar do Botafogo porque o Botafogo pega o Palmeiras nesse Mundial. A gente está falando de oitavas de final. O jogo é no sábado e o André Linares chega com mais informações das equipes brasileiras. André, chega mais conosco. Aqui no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, Botafogo e Palmeiras vão se enfrentar no sábado pelas oitavas de final do Mundial de Clubes. O Botafogo já está instalado aqui na Pensilvânia, deixou a Costa Oeste e na manhã de quarta-feira fez um trabalho no centro de treinamento do Philadelphia Eagles, atual campeão da NFL. Inclusive, um jogador do elenco, o wide receiver A.J. Brown, esteve presente ali no início dos trabalhos, trocou presentes, tirou fotos com o Barbosa, com o Alex Telles e até fez às vezes de goleiro ali no gramado. A gente pode ver os jogadores que foram titulares na partida contra o Atlético de Madrid fazendo um trabalho separado, correndo pelo campo, os demais atletas num trabalho com bola sob o comando do técnico Renato Paiva, que não vai mais poder contar com o Bastos, o zagueiro, por conta de uma lesão no joelho, retorna ao Brasil, ainda não tinha atuado nesse Mundial de Clubes, uma lesão que ele já vinha sentindo ao longo desse primeiro semestre e não vai ter condições então de disputar mais esse Mundial. Lembrando que o Paiva vai ter uma decisão para tomar em relação ao meio de campo, não vai poder contar com o Gregory, que está suspenso. O Botafogo volta a fazer um treinamento na manhã de quinta-feira. Enquanto isso, o Palmeiras segue na sua base em Greensboro, na Carolina do Norte, por ali já também sabendo que o Murilo muito possivelmente não vai conseguir mais disputar esse Mundial. Contra o Botafogo é certeza que está fora, por ação dos nossos repórteres Francisco de Laurentiis e também o Gustavo Zupac. Então, dessa ausência do Murilo na partida contra o Botafogo por conta da lesão na coxa, muito possivelmente Bruno Fux seja o substituto. Foi ele quem ocupou a posição ali na zaga no começo da partida contra o Inter Miami, quando o Murilo então sofreu essa lesão na coxa. Já o Aníbal Moreno tem se recuperado bem e vai ser avaliado nos próximos dias. É possível que o técnico Abel Ferreira venha a poder contar com o volante na partida então contra o Botafogo, que acontece aqui então no sábado, para a gente saber quem vai para as quartas de final deste Mundial de Clubes. É isso, Linares. É esse confronto do sabadão que, claro, o Fã de Esportes vai poder acompanhar também lá pelo Disney Plus, o mundo parando para assistir essa partida entre os brasileiros. André, vou aproveitar aqui o que o Linares trouxe pra gente, essa questão de quem tá fora. De um lado, o Murilo, que acaba sendo um pecado ali pelo lance que foi, pelo gol do Inter Miami, naquela lance tentar uma recomposição, ele acaba lesionando a coxa esquerda. Gregory ou Murilo, quem faz mais falta? Eu acho que é bem equilibrado, mas se a gente pensar como esses jogadores têm sido utilizados pelos seus respectivos técnicos, eu fico com a impressão que o Gregory executa um papel mais crucial, fundamental no time do Botafogo, na forma de jogar, as funções que ele consegue realizar. Ele é muito bom jogador. O Murilo também, o Maurício, né? Também é um excelente jogador de futebol, mas até pelas questões do último jogo, imaginava-se que ele seria titular, não foi, entrou e tal. Eu acho que o Abel consegue rodar mais o elenco do Palmeiras, e ele falou sobre isso desde o início da temporada, com as contratações feitas, a maneira como o elenco do Palmeiras foi montado, pelas obrigações no calendário, para ser um time que é mais modificável, sem perder qualidade, sem perder o nível de competitividade, do que eu vejo o Botafogo com o elenco que tem nesse momento. Então eu acho que o Gregory ele é uma ausência que será mais sentida pelo Botafogo do que o problema de desfalque que o Palmeiras tem. E quer não, quando a gente vai desenhando o Mundial do Botafogo, alguns nomes vão se destacando. E acho que o Gregory, junto com o Igor Jesus, talvez o Marlon, eles acabam ficando meio que nomes de destaque no Botafogo, né, Jean? O Gregory, destaque do Botafogo há um bom tempo, né? Ainda que tenha tido o episódio fatídico da final da Libertadores, em que ele é expulso tão cedo e mesmo sem ele o Botafogo consegue vencer, é um jogador que vai fazer muita falta. Acho que o Murilo também faz muita falta na zaga do Palmeiras, mas até por ser um zagueiro e não um jogador de meio campo ali tão determinante, tão fundamental no andamento da equipe, eu acho que também votaria no Gregory como jogador que faz mais falta. A minha dúvida se o Aníbal não jogar, e o Aníbal parece que tem boas possibilidades de jogar, mas talvez não jogue, se você não tem o Aníbal e o Murilo, que aí você está falando de um zagueiro e um volante, aí acho que o Palmeiras acaba se sentindo mais, porque a gente já viu o quanto o próprio Aníbal fez falta no jogo contra o Inter Miami, né? Claro que houve uma escolha aí, talvez equivocada do Abel, de não colocar o Emi Martínez, de não colocar um volante de fato no lugar dele, mas aí eu acho que assim, se o Palmeiras tiver os dois desfalques, aí eu acho que o peso acaba sendo maior. Se for Gregory e Murilo apenas, acho que assim, os dois fazem muita falta, mas aí eu votaria no Gregory como fazendo mais falta do que o Murilo. Eu claramente confundi a análise, né, entre os jogadores do Palmeiras.
Sim. Mas eu continuo claro achando que, independentemente de ter feito essa confusão, eu continuo achando que o Gregory é mais importante para o Botafogo com certeza. do que qualquer jogador do Palmeiras que eu tenha mencionado. E acho que tem uma coisa que com o Gregory a gente não sabe exatamente quem vai entrar no lugar dele. Se vai entrar um volante, se vai entrar um Newton, se vai entrar, enfim, um jogador mais ofensivo. Você pode ter uma mudança ali. No caso do Palmeiras, até pelo que o próprio Abel fez no jogo contra o Inter Miami, acho que normal é a entrada do Fux, que enfim, saiu um zagueiro, entrou outro, e ele vai manter, provavelmente não vai abrir mão dos 3 zagueiros, e mesmo que abrisse mão dos 3 zagueiros, porque hoje o Palmeiras joga com 3 zagueiros, ao contrário do que muita gente escala na gráfica pré-jogo, ele aí teria que ter um outro zagueiro de fato, né, e não jogar com um lateral e um zagueiro formando a dupla de zaga. Então eu acho que provavelmente vai entrar o Fux no lugar do Murilo, enquanto no Botafogo fica essa dúvida sobre quem vai ser o Cuiabano, enfim, ele pode ter uma opção de colocar um meia também, acho menos provável, ou o próprio Newton para manter o esquema. Como é que vocês veem esse momento das duas equipes? Porque a gente estava discutindo um pouquinho do campeonato de ambas, a gente pega o Palmeiras que começa contra o Porto, começa muito bem, não consegue o resultado, fica no empate ali com o Porto, mas acaba sendo o grande jogo do Palmeiras até o momento, e aí a gente vê um último jogo contra o Inter Miami, o Palmeiras ali com muito espaço, dando muitos espaços, sim. E aí a gente pega o Botafogo, que tem um Botafogo que vence no PSG, que acaba sendo o grande destaque do futebol brasileiro contra os europeus, mas um Botafogo que mesmo perdendo o Atlético, é um Botafogo que vem demonstrando talvez um pouquinho mais do que a gente esperava de Botafogo. É o que eu penso. Quando a temporada parou aqui no Brasil para os times viajarem para o Mundial, os dois times estavam em momentos bem diferentes, quase que inversos, né? O Palmeiras desperdiçando pontos em sequência e o Botafogo dando mostras de que tinha se encaixado e começando a subir de uma maneira bem clara. Aí tem uma parada e os times, no caso daqueles que estão no Mundial, tiveram aquilo que eles nunca têm, ou praticamente nunca têm aqui no Brasil, né? Que é um período maior de preparação, a quantidade de dias mesmo, para organizar sessões de treinamento e fazer a sua preparação para uma estreia específica e uma fase de grupos que mostra ser tão difícil e complicada quanto a gente imaginava que seria, embora os times brasileiros tenham, todos eu creio, mostrado mais do que a gente poderia imaginar que mostrariam nesse Mundial. E aí ficou uma questão, como nós vamos rever essas duas equipes, né? O Palmeiras fez uma ótima estreia com o Porto, depois eu creio que foi piorando. O Botafogo fez uma estreia mais ou menos, foi bem no primeiro tempo, mal no segundo, uma grande atuação em todos os sentidos, algo histórico no segundo jogo, a partida contra o Paris, e depois fez um jogo de estratégia e inteligência com o Atlético de Madrid. Então, se a gente for pensar só no que a gente viu até agora no Mundial, a impressão que fica é que o Botafogo está num momento melhor. É o suficiente para dizer o Botafogo é favorito, vai tirar o Palmeiras? Não, não é suficiente, porque tem muito encaixe, tem muita estratégia, tem muita rivalidade, tem muitas circunstâncias envolvidas. Muito interessante esse clássico brasileiro no fim de semana pelo Mundial. Até a questão anímica mesmo, os jogadores são jogadores que você conhece, jogadores que você já enfrentou no Campeonato Brasileiro pelo menos uma vez no turno, tem tudo isso que envolve essa partida e não dá para cravar um favorito, isso eu acho que não teria como. Não dá. Eu acho que assim, da mesma maneira que é impossível a gente negar o fato de que o Botafogo foi melhor do que o Palmeiras no Mundial. Acho que para mim isso não tem muita dúvida. Perdeu para o Atlético, mas perder para o Atlético era normal. Sofreu o que o Palmeiras sofreu contra o Inter Miami não era normal. Então, pegando os 2 últimos jogos, mas olhando para a primeira fase de maneira geral, para mim não tem discussão. O Botafogo foi melhor do que o Palmeiras. Não consigo, por causa disso, afirmar de maneira alguma que o Botafogo é favorito contra o Palmeiras. E nem vice-versa. Acho que esse é um jogo daqueles que não dá para apontar favorito, porque a especificidade de ser um jogo entre brasileiros, que se conhecem, o contexto desse jogo é completamente diferente de qualquer contexto dos jogos que o Palmeiras fez e dos jogos que o Botafogo fez também. Então, sinceramente, esse é o jogo que a gente precisa esperar os 90 minutos. E mesmo nessa eu falei do Flamengo que eu acho que o Bayern é favorito, mas eu falo que é favorito não porque jogou uma primeira fase melhor do que o Flamengo. O Flamengo também fez uma primeira fase talvez melhor do que a do Bayern de Munique. Ainda assim, eu acho que quando eu falo em favorito, eu falo porque um elenco é bem mais forte que o outro, tem mais capacidade técnica, são jogadores de um patamar acima, como o próprio Felipe Luiz admitiu. No caso de Botafogo e Palmeiras, é tudo muito parelho. É isso, claro que a gente já está esperando para esse sabadão e você vai poder acompanhar essa partida no Disney Plus, Fã de Esportes, Mundial de Clubes. Vamos um rápido intervalo? É isso aí, amante do futebol. Tem desfalque de um lado, tem desfalque do outro e os times vão se preparando para se enfrentar nesse duelo marcante e muito esperado do próximo sábado. Quem vai levar a melhor? O Abel Ferreira, o Palmeiras do Abel Ferreira ou o Botafogo do Renato Paiva? Esse duelo de tática, esse duelo de técnicos portugueses promete e vai ser um jogão. Comente sua opinião aqui, quem vai levar a melhor, Palmeiras ou Botafogo? E se você é capaz, arrisque o placar também, porque sua opinião é muito importante. Se inscreve no canal se você é amante do futebol para não perder informações como esta aqui dos principais times brasileiros, porque aqui é futebol de verdade. Tamo junto, forte abraço, até o próximo vídeo.